O ser humano é movido a descobertas. A todo momento estamos tentando explorar locais novos, descobrir parte da história e, quem sabe, criar até mesmo um novo sentido para o que chamamos de vida. Acontece que todos os anos, algumas descobertas de fato poderiam mudar a forma como enxergamos as coisas. E muitas vezes, elas não são muito divulgadas ou até mesmo são de difícil acesso. Hoje eu vou te mostrar uma lista com as 7 descobertas que revelam ao mundo coisas chocantes. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Lucy. Essa descoberta aconteceu no ano de 1974 e, bom família, ela mudou muito sobre como a humanidade via o seu passado. Um grupo de paleontologistas estava fazendo uma pesquisa na Etiópia em um sítio arqueológico que estava repleto de ossos muito antigos. Lá foi encontrado o corpo de uma Australopithecus afarensis mulher, onde cerca de 40% do seu esqueleto estava preservado. Bom família, essa espécie viveu há cerca de 3,2 milhões de anos atrás, ou seja, Lucy, como passou a ser chamada, é um elo perdido muito importante para a origem da nossa própria espécie. 3,2 milhões de anos depois que Lucy e o seu povo conseguiram sobreviver à dura realidade da natureza, temos nós descendentes do seu sucesso. Sem Lucy e a sua espécie, nós, Homo sapiens, jamais teríamos habitado esse mundo. Com um achado, foi descoberto que desde aquela época, os hominídeos já andavam de pé, sobre 2 pernas, olha que incrível, né? Utilizando seus braços principalmente para manusear itens e escalar as árvores. Que processo é esse, né, meus queridos? Uma coisa é certa, ainda tem muita coisa que a gente vai descobrir na humanidade e, claro, esse vídeo tá repleto de coisas já descobertas. Caverna de Altamira. Que a gente sabe que na caverna de Altamira são encontrados os famosos bisões desenhados pelos humanos pré-históricos, isso é certo. Esses desenhos possuem mais de 14 mil anos de idade e foram encontrados por acaso, por um arqueólogo que estava fazendo ecoturismo com a sua filha. Ao entrar na caverna, eles se depararam com a arte e a primeiro momento não acogitaram que fosse ser tão antiga assim, até porque alguém poderia ter feito aquilo uma semana antes, né? Mas por conta do seu trabalho, ele decidiu investigar as obras de arte e assim descobriu a sua idade milenar. Porém, meus queridos, recentemente essa história ficou ainda mais incrível. Isso porque um grupo de estudiosos elaborou uma teoria de que esses desenhos não eram apenas simples representações na pedra. Foi notado que muitos deles possuíam um padrão de linha extra, ou então figuras sobrepostas em diversos desenhos diferentes do estilo. Segundo essa teoria, é possível que na realidade esses desenhos sejam a primeira representação humana do cinema. É, você não ouviu errado. Os pesquisadores defendem que com a utilização de rochas se movimentando, seria possível criar um efeito de luz e sombra, que dependendo da posição ali da chama, resultaria numa ilusão muito primitiva de movimento. É quase que o stop motion daquela época. Desse modo, se a teoria se comprovar definitiva, isso iria significar que a nossa espécie inventou o cinema muito tempo antes da escrita. Mecanismo de Antiquitera. Por volta de 1900, um grupo de mergulhadores estava explorando o mar Mediterrâneo. Depois de alguns dias de exploração, eles se depararam com uma embarcação naufragada, que não tinha sido catalogada ainda. Assim, seus olhos brilharam imediatamente sobre a oportunidade de uma exploração inédita, porém, claro, eles não imaginavam o quão marcante essa descoberta realmente seria para a humanidade. Em meio aos destroços de mais de 2.000 anos atrás, o grupo encontrou um artefato muito antigo, uma caixa cheia de engrenagens que deixaram eles bem intrigados, viu? Uma vez que o mecanismo parecia ser bem moderno para um navio da antiga Grécia. Ao levar para um especialista, foi constatado que o equipamento era na realidade um computador. Eu sei, parece ser muito mais um processador, né? Porém, um computador não é necessariamente isso que temos nos dias de hoje nas palmas das nossas mãos, né? Uma máquina computadora é qualquer mecanismo que é capaz de registrar automaticamente algum valor da natureza. Por exemplo, os relógios analógicos computam a passagem do tempo em relação à rotação da Terra em seu próprio eixo ali em torno do Sol, né? Assim, no caso desse computador grego, a sua função era astronômica, sendo utilizado para marcar a passagem dos ciclos dos astros, como o Sol e principalmente as fases da Lua. É impressionante, não é? Unicórnio da Sibéria.
Por falar em algo impressionante, o próximo tópico é marcante, viu? Isso porque um grupo de pesquisadores descobriram que os unicórnios podem realmente ter existido no planeta Terra e que o folclore pode ter sido originado por meio de achados de fósseis desse animal aí. Ah, família, mas eles não são lindos cavalos brancos que costumamos imaginar por aí, né? Na realidade, a espécie era mais parecida com um rinoceronte gigante do que, de fato, um cavalinho. E olha que eles pesavam mais de 4 toneladas na época que eles viveram. Alguns fósseis foram encontrados, assim como um filhote mumificado que estava muito bem preservado ali, né? E óbvio, por ter sido descoberto na neve, isso ajudou muito. Depois que foi confirmado a sua veracidade, o animal passou a ser reconhecido como o unicórnio da Sibéria. O grande unicórnio tinha um chifre gigantesco que saía da base do seu nariz. Segundo os pesquisadores, essa espécie provavelmente vivia nas pradarias da Eurásia, a massa da Terra que engloba os continentes europeus e asiático. O mais interessante sobre esse caso é que as pesquisas que estão sendo realizadas para entender o que causou a extinção dos rinocerontes pré-históricos ali pode ser a chave para que nós possamos auxiliar as espécies ali descendentes que atualmente estão sob ameaça de desaparecimento, né? Então meio assim, pô, se isso já aconteceu com essa espécie, vamos evitar que isso aconteça com essa outra. O que dificulta a vida dos rinocerontes na natureza é a sua seletividade exagerada na hora de escolher o seu habitat, fazendo com que eles embarquem em jornadas que muitas vezes acabam custando a vida desses animais, mesmo que já estejam em um ambiente agradável. Para eles ser bom não é suficiente, para morar ali tem que ser perfeito. Além disso, qualquer alteração climática bruta ali, tipo o aquecimento global, é um perigo para eles, que são muito vulneráveis a esse tipo de situação. Manuscrito de Voynich. O próximo achado da nossa lista é conhecido como Manuscrito de Voynich, um texto que está há mais de um século tentando ser interpretado, família. Segundo especialistas em linguística, as formas representadas ali são muito semelhantes às escritas feitas na Europa há muito tempo atrás. O texto foi encontrado por acaso por um vendedor de antiguidades que recebeu o papel por conta da misteriosa escrita que nunca tinha sido vista até aquele momento. Ah, isso aconteceu lá em 1912, viu? Porém, família, essa linguagem é tão distante do que estamos acostumados que até hoje o texto ainda não foi decifrado por ninguém, apesar de esforços serem feitos praticamente todo dia para isso. O livro tem cerca de 250 páginas, o que daria contexto mais do que suficiente para que você buscasse padrões na estrutura gramatical da linguagem. Esse é um tema bem profundo, na verdade, estudado na Faculdade de Letras e Linguística. De uma maneira bem resumida para vocês, assim como as espécies de animais da natureza que passam pela seleção natural e vão se modificando conforme, claro, evoluem, né, para descendentes ali que eventualmente se tornam mais fortes para a atual situação, a linguagem humana funciona meio que da mesma forma. Por exemplo, aqui, uma das linguagens mais antigas que temos é o latim, e dele derivou-se uma variedade imensa de outras línguas, como o francês, espanhol e até mesmo o nosso português no Brasil. É como se fosse uma espécie que é descendente do latim, entendeu aí? Desse modo, se você compreender a estrutura gramatical do latim, será capaz de decifrar todas as outras línguas que se desenvolvem a partir dela, apenas, claro, identificando padrões que se mantiveram do passado. É meio fácil a gente entender um pouco de espanhol, ou francês, algumas palavras a gente encontra similaridade, não é mesmo? Justamente por conta do latim. Mas, família, no caso desse livro misterioso, nenhum especialista, e olha que já foram os melhores do mundo durante mais de 100 anos, conseguiu encontrar. Já até mesmo tentaram conectar ele com linguagens asiáticas, mas também o resultado foi pior ainda. Esse livro de 600 anos continua sendo um mistério para a humanidade, assim como o que é que está escrito nele. Até o momento, algumas teorias foram feitas para tentar entender o que é que está acontecendo aí. A primeira delas é algo mais imponente, sendo possível ser alguma linguagem codificada utilizada por governos ou membros de sociedades secretas, onde a chave para decifrá-la foi perdida centenas de anos atrás, tornando a sua compreensão impossível, né? Isso justificaria a falta de conexão de linguagens ali com, as outras do planeta. Você mesmo já usou a linguagem do P, por exemplo? Pvô, PC, Pvai, P... like. Enfim, tem essas, tem outras também, várias linguagens ali, imagina de escrita. Eu na minha época tinha umas linguagens ali que eram Y, um cisquinho em cima, enfim, para se comunicar de forma diferente, e se o professor pegar, ninguém sabe, entendeu? Bom, a outra teoria é mais cômica e muitos pesquisadores realmente morrem de medo dela ser verdadeira. Então,
lutam muito para acreditar na primeira teoria. Isso porque essa segunda teoria diz que o livro pode ser na realidade uma grande pegadinha, uma trollagem da boa, sabe? Alguém pegou lá, começou a escrever coisa aleatória e tá todo mundo acreditando até os dias de hoje. Bom, essa com certeza seria a pegadinha mais bem elaborada de toda a humanidade. E aí, o que você acha? É pegadinha ou não? Deixa sua opinião aqui nos comentários. O objeto mais antigo que o sistema solar. Para algumas espécies de insetos, a realidade é um piscar de olhos, já que todo o seu tempo de vida acontece em apenas 1 ou 2 dias. Para nós humanos, que podemos viver até os 100 anos, difícil, mas podemos, a vida é completamente diferente, uma vez que temos a adição ali da preocupação, ansiedade, o que vai acontecer no futuro, lembranças do passado. Bom, enquanto é claro, somos arrastados pelo presente em direção ao futuro, a gente querendo ou não, meus queridos, eu sei, é inevitável, é triste também. Porém, mesmo com a nossa perspectiva, a existência de seres vivos é algo que se torna insignificante perante ao tempo que o nosso universo já existiu, né? Nossa civilização humana, com cidades e escritas, levou cerca de 14 mil anos para acontecer. Porém, para o universo, medidas de tempo em bilhões são extremamente comuns. Então, o que é essa fração de 14 mil anos aí? Ou seja, a história do que existe é algo tão grandioso e gigantesco que os nossos pobres cérebros de humanos não possuem qualquer condição de realmente entender. Uma coisa que ajuda a gente a ter noção do que isso representa é o meteorito que foi encontrado na Austrália em setembro de 1969. Depois de uma análise minuciosa, foi constatado que a idade desse objeto supera a do nosso próprio sistema solar. É claro que depois de ter esse resultado, eles acharam que o equipamento estava quebrado e o teste foi refeito várias vezes até que eles entenderam a magnitude que tinham achado. Você sabe o que isso significa, meu querido? Antes mesmo do nosso Sol sequer ter desenvolvido no espaço, esse pedaço de meteorito já existia lá há um bom tempo, vagando pela escuridão ali dos cosmos, né? Ou seja, com cerca de 7 bilhões de anos, eventualmente ali, ele acabou vindo para o nosso sistema solar e caiu na Terra em algum momento. Vendo por essa perspectiva, a nossa existência para o universo é nula, né? Coral maior que o Empire State. Os recifes de coral são uma das coisas mais incríveis do planeta, onde abrigam praticamente toda a vida que habita os oceanos. Recentemente, um grupo de pesquisadores australianos se depararam com uma descoberta impressionante. Um recife de coral com mais de 120 anos, que é maior do que o próprio Empire State, que fica nos Estados Unidos e tem ali os seus 380 metros de altura. No caso desse recife, o tamanho supera os 400 metros. E na prática, ele acaba sendo realmente um grande prédio, viu? Já que é uma quantidade absurda de animais marinhos vivendo ali naquele local. É realmente incrível como a natureza e o nosso planeta pode guardar tantos mistérios, não é mesmo? Esse vídeo chegou ao fim, mas você pode continuar me assistindo clicando em uma das duas opções que tá aparecendo aqui na tela pra você, tá? Eu te espero por lá.